Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Prazer estar com vocês aqui nessa segunda-feira, dia 15 de junho, para fazer uma conversa importantíssima aqui sobre Guarulhos. Na verdade, também interessa outras cidades, vamos fazer uma reflexão também sobre aquilo que acontece no país, mas o foco principal é Guarulhos. Guarulhos é a segunda cidade do estado de São Paulo, em número de habitantes, está colada na capital, enfim, quem conhece sabe, não tem diferença praticamente nas divisas, né? Fazemos a divisa Zona Norte, região central e Zona Leste. São Paulo faz um em Guarulhos. Contamos em torno de 1.300.000 pessoas, ou seja, de habitantes. Uma cidade que tem um forte centro comercial, tem o maior aeroporto do país, da América Latina. E vamos estar discutindo os dados dessa pandemia. Hoje aqui conosco estão os vereadores, a vereadora Genilda, que é presidenta do PT, que na Câmara Municipal aí tem feito um forte debate, uma forte oposição, e liderado o nosso partido na cidade, e também o vereador Zé Luiz, que é o líder da oposição, também um vereador combativo, de luta, também extremamente preocupado com aquilo que afeta o nosso município. Antes de a gente começar o debate, é importante frisar, nós estamos ao mesmo tempo aqui em defesa da vida, também em defesa da atividade econômica, do pequeno comerciante, do pequeno empresário, do pequeno empreendedor, porque essa pessoa tem sofrido também, e o trabalhador como um todo, né? As pessoas que perderam sua renda, o trabalhador formal que ficou desempregado, quem teve uma redução no salário, quem teve uma suspensão no contrato de emprego, por exemplo, milhares de trabalhadores do aeroporto tiveram uma redução no seu salário, suspensão do contrato, recebendo nada. E quem tem seu pequeno negócio, cabeleireiro, papelaria, uma loja de roupa, um pequeno comércio, também tem sofrido muito devido a essa crise que nos assola. Mas nós não podemos perder a vida, porque aí não adianta pensar em economia posteriormente. Bom, Guarulhos, nós tivemos aí, assim que o estado de São Paulo decretou isolamento do governador Dória, no mês de maio, lá para o dia 17 de maio, Guarulhos também imediatamente adotou medidas de isolamento. Uma medida necessária, importante, correta, preventiva, diante da pandemia que assola o mundo, que vitima muita gente, não só no Brasil, no mundo afora, mas infelizmente o Brasil é o segundo colocado. E a depender das nossas atitudes hoje, seremos o primeiro, um título que nós não gostaríamos de ter, né? Um título negativo, o número de mortes, pessoas contaminadas e o número de mortes. E a gente quer discutir isso porque o prefeito aqui na nossa cidade, apesar de fazer o isolamento, que era necessário defender, não tomou todas as medidas do ponto de vista administrativo, contratual e na área da saúde de maneira adequada, poderia ter feito mais. E agora flexibiliza, sendo que os índices de Guarulhos são alarmantes, preocupantes, foge da média mundial e foge da média de Guarulhos, do país e do estado de São Paulo. Nesse sentido que a gente convidou os dois vereadores. Cumprimentar o Carlos Silva, a Sandra Oste, nossa amiga, João Caires de Souza, que é do Prudente, a Silvana Kasparowski, que é dos bancários de Guarulhos, a Ana Cristina Vieira, José Carlos Soares, o Calaça, nosso amigo. Vereadora Genilda, queria também que você falasse, o prefeito Guti está flexibilizando, autorizando o funcionamento do comércio, já disse quando as aulas vão começar, mas Guarulhos beira os 10% do número de... A letalidade em Guarulhos, um pouco mais de 10%, quase 11%. Quase 11%. Casos, nós temos muitos casos. Como é que você está vendo toda essa situação? Você acha que era a hora? Foi a maneira correta? De que maneira nós temos que... Poderia ter sido feito? Como é que você está vendo isso na Câmara e na cidade como um todo? Então, né, cara, eu tenho dito na Câmara e tenho dito nas minhas conversas com o meu público também, de que o maior defeito do Guti é que ele é um prefeito fraco, é um prefeito que não consegue tomar uma atitude consistente, que você fala, não, a linha é essa. Você vê, ele fica tentando copiar o Dória, ora ele tenta copiar o Bolsonaro nas decisões e não para olhar a cidade como um todo. Guarulhos, hoje, ela já atingiu os 11% de letalidade. O que quer dizer que cada 10% das pessoas que entram, que vai para o hospital, morrem. E aí, sem contar que
venhamos e convenhamos, quem mora em Guarulhos sabe muito bem o sucateamento que a saúde se encontrava. Já se encontravam, a saúde estava totalmente sucateada. Depois, as decisões equivocadas que o prefeito tomou e o gasto desnecessário para empreender alguma atitude referente ao impacto que o coronavírus podia ter na cidade. E, por último, agora ele volta atrás antes da hora, quer dizer, agora ele não seguiu mais o decreto estadual, volta antes da hora. Eu acho que eu até entendo as razões dos comerciantes, de quem trabalha, e fico muito solidária com o sentimento deles. Mas um prefeito, quando governa uma cidade, ele precisa pensar no seu povo. E a vida, desculpa, Alencar, a vida é uma coisa fundamental para todos nós. Acho que o prefeito Guti errou, deveria ter, em vez de fazer voltar agora o comércio, as coisas, ele deveria estar propondo ações que ajudassem o comércio a sobreviver, passar por essa crise, coisa que ele não fez, sequer instituiu um coletivo para poder avaliar a crise e tomar decisões. Então, isso pode contar aí, ó, todas as cidades que fizeram o erro que o Guti fez, pagou com vida. Guarulhos vai pagar com um aumento de mortes nessa cidade. E aí é óbvio que o prefeito será um dos grandes responsáveis por isso acontecer nessa cidade. Vereador Zé Luiz, estou vendo aqui os dados. A letalidade no estado de São Paulo, ela é de 6%. A letalidade no Brasil é de 5%. Ou seja, de cada 100 pessoas, 5 pessoas morrem. A letalidade no mundo é de 5,5%. Em Guarulhos, dos 24 municípios que mais têm casos, Guarulhos é o 4º município. A capital tem 91 mil pessoas. Isso são dados da Secretaria Estadual de Saúde, do Estado de São Paulo. São dados oficiais, tem no site. A cidade de São Paulo tem 91 mil casos, 198, com letalidade de 6,2%. A cidade de Santos, que é a segunda cidade que mais casos tem 6.148 casos, com uma letalidade de 3,7%. 226 pessoas morreram. São Bernardo do Campo é a terceira cidade do estado de São Paulo em número de casos, com 4.625, um total de óbito de 285, 6,2%, que é igual ao índice da capital. E Guarulhos é a 4ª cidade no estado com mais casos, 4.202, um total de óbito de 469. Entre os 24 municípios que mais casos tem, é o segundo município que mais mortes possui, só perde para a capital. Porém, a letalidade é o maior. Poucos municípios do estado de São Paulo passam de 10%. Barueri tem 10,3% e Guarulhos 11,2%. Isso entre os 24 que maior número de casos tem. O que apresenta aqui, por exemplo, Santos tem uma população menor do que a de Guarulhos, né? Mas Guarulhos tem menos casos, porém mais mortes. Parece que também Guarulhos está testando pouco. Está testando pouco. Hoje quem fica doente... Eu vou dar um exemplo. Minha cunhada está com suspeita. Foi no médico, não fizeram o teste. Né? Quer dizer, ela está contaminada ou não está contaminada? Não sabemos. Mas não foi feito teste. Muitas pessoas também não fizeram teste, quer dizer, acaba a gente não tendo os números reais daquilo que acontece com a cidade de Guarulhos. Antes de passar para o Zé, só cumprimentar mais algumas pessoas aqui. Opa, peraí, o Calaça, já falei, o Carlos Eduardo Moreira. Essa retomada precipitada não pode prejudicar ainda mais a economia, além das mortes que devem aumentar. Alan Rios, nosso amigo de Rio Claro, Mariana Castro de Guarulhos. Guti será o responsável pelo crescente número de óbitos por coronavírus em Guarulhos. A vida deve sempre prevalecer, depois achamos saída para salvar a economia, primeiro devemos cuidar e proteger a vida. A Edith Maria nos parabenizando, o Índio Filho de Cumbica, dizendo um volta Eloy aqui, muito bem, Índio, nosso parceiro, nosso amigo, Arthur
Campos Leão, Rosângela Maria, Marcelo Santos, Enilton, nosso amigo da FURP, Rosângela, o Dário, nosso amigo protetor dos animais, Gorete Medeiros, Guerreira também, Rafael Paredes, dizendo da live, o Jeane Oliveira. O Gianni está dizendo o seguinte, que insucesso a culpa é parte do povo. Não quer aderir à SEG, se aglomerando como se o mundo fosse acabar no próximo dia. Olha, tem gente que não respeita adequadamente, mas os governos têm a responsabilidade, porque é quem tem o poder de impor sanção, de cuidar da saúde e fazer outras medidas, Gianni. Nós não podemos dizer que o povo é culpado, né? O presidente, por exemplo, acha que não tem que fazer isolamento, tem culpa maior do que essa. Ronaldo Quirino, a Sandra Ost de novo, dizendo que o governo Guti tem maus gestores na Secretaria. Depois eu cumprimento mais aqui, senão o Zé Luiz não fala, tem muita gente. Aqui, bom, tem duas perguntas. Primeiro, sobre o número de testes, que Guarulhos aparentemente está fazendo muito menos que outras cidades. O Calaça pergunta, Guti foi pedir respiradores ao Bolsonaro, e cadê o dinheiro que estava aqui? O Carlos Eduardo fala, se essa abertura agora, precipitada, não é pior para a economia, porque pode daqui a pouco fechar, como a Genilda disse. Teve cidades no interior que o governador Dória autorizou reabrir, que já estão fechando novamente, porque aumentou o número de contaminação, de propagação, o número de contaminados, de mortes. Na minha opinião, devia ter sido feito algo mais duro no início, uma contenção maior. Protegia logo, continha logo, para que a gente tivesse uma atividade econômica da vida, em geral, normal, um pouco mais adiante. Como é que você vê tudo isso, Zé, e a conduta do prefeito Guti diante desse cenário? Então, Alencar, agradecer aqui a participação aqui no seu mandato. Você tem atuado de forma bastante firme, né, em defesa da população brasileira. E então eu fico muito feliz de estar aqui participando dessa live com você. Você é um deputado atuante, orgulha a cidade de Guarulhos aí na defesa da cidade, inclusive trazendo recursos, né? Batalhando lá no Congresso para trazer recursos aqui para a nossa cidade, né? Para o nosso município. É importante a gente lembrar disso. Você está atuando lá de forma bastante firme para também fazer com que o município tenha recursos. É papel do deputado, mas nem todos os deputados têm feito isso, né? E você tem bastante deputado. E cumprimentar aqui a minha companheira Genilda lá, nossa presidente do PT e liderança lá na Câmara. Na verdade, é isso mesmo. A Genilda falou bem, você também tocou num assunto, uma parte importante. Uma das coisas que... se você puder aumentar a sua voz, é a falta de coordenação. Tá. Tá baixo? Então, uma das questões importantes que a gente tem visto é a coordenação política no combate à pandemia. Temos um governo federal que não age da forma que deveria agir, liderando, né, o governo na questão do combate. E aí você tem também os municípios, estados desordenados, organizados, cada um atirando para o lado. Isso é um grave problema. E em Guarulhos, a Genilda tocou bem, né? O prefeito de Guarulhos, ele tem tentado agir mais preocupado com a mídia, né? Mais preocupado com as mídias sociais do que propriamente ter uma gestão apropriada para enfrentar um combate. E isso que está acontecendo em Guarulhos hoje, nós estamos liderando na Grande São Paulo o número de mortes, né, tirando São Paulo, nos grandes municípios, Guarulhos é o que tem mais mortandade, o número de contaminados, é fruto dessa forma de trabalhar o governo. Vocês falaram bem, a gente tem uma pressão econômica muito grande, né, e a gente entende a situação dos pequenos comerciantes, principalmente, cabeleireiros, barbeiros, papelaria, pequenos comércios, a necessidade de trabalho, mas o governo ele precisava trabalhar melhor sintonizado com essa realidade. E o que a gente viu agora nesse momento é uma abertura meio precipitada, sem um planejamento, né, sem razão, né? Sem razão, que pode, de fato,
trazer mais problemas, não só no número de mortes, que eu acho que vai acabar acontecendo, né, porque foi uma abertura mal organizada, mal planejada para a cidade de Guarulhos, e vai haver a consequência seguinte, que é talvez retroceder nessa flexibilização, o que é pior ainda. Né? Você planeja, você libera, e aí daqui 20 dias é obrigado de novo a retornar com o isolamento, retornar com a ação de isolar as pessoas. Então, ruim isso, né? Isso é falta de planejamento. Então, a preocupação é grande. Nós, na Câmara Municipal, estamos preocupados com esse número de mortes, que está crescendo muito, né? Já são mais de 10% do total de pessoas contaminadas que estão morrendo na cidade. Então, isso mostra o seguinte: 10% de cada 100 se contamina, 10, 11 estão morrendo. E não é esse o número mundial, não é esse o número nos outros países. Então, isso nos preocupa demais. Né? Que a pauta hoje do prefeito, né, tem sido mais a preocupação com a reeleição, com ações de mídia, né, que possam levar ele à reeleição, do que propriamente fazer um combate, um planejamento à doença na cidade. Boa, Zé Luiz. O Dário está dizendo aqui, inclusive, Zé Luiz, olha só, em reunião com sindicalistas, onde participou as centrais sindicais, o prefeito deixou bem claro que não terá política de testagem, que foi a reivindicação feita pelo Marrom, creio que ele seja um dos condutores, do Pereira e também de outras centrais. Quer dizer, o prefeito admite que não vai fazer testagem, né, no tamanho necessário. Quer dizer, nós podemos ter um número de casos maior, e aí o número que está sendo divulgado não reflete a realidade, é menor, e o número de mortes acaba sendo um percentual muito maior. Pode ser, né? Então, é uma omissão, e ao mesmo tempo o prefeito gasta de maneira excessiva, superfaturando contratos de máscara, gasta numa tenda que não tem os leitos necessários de UTI, quando podia ter gasto em outros locais. Quer dizer, muito, muito ruim. Cumprimentar a Nádia Maria Silva, Mariana Mota, o Itanir também está aqui nos assistindo. Um abraço, Itanir, dos bancários. O Lorival Alcântara, lá de Francisco Morato. Obrigado, Lorival, um abraço. O José Dilson, dando os parabéns aqui para nós três. Obrigado, José Dilson. Neia Góes, Solange Araújo, Márcia Maria Arias Silva. Aqui, Guarulhos teve mudança de secretário de saúde. Será que melhorou? Boa pergunta para as vereadores. Sirlene Brito, Roberval Silton Save, fora Bolsonaro e seus asseclas, devolva a grana que tirou do fundo de pensão, mandando para o Guedes aqui, fora Mourão, Moro na cadeia. O Wilmar, Renato Fonseca, o nosso amigo Mamão, Adailto também dos bancários, amigo de Guarulhos e Itanhaém agora, né? Está em 2 residências, a Vera Verão Batuba. Vereadora Genilda, lendo aqui mais alguns dados, como eu falei, Guarulhos é o 4º em número de mortes, com 4.200, tendo 11,2% de letalidade, muito, muito alto. Importante destacar isso. Na capital, nós temos uma população de 26%, porém a capital tem 51,2% dos casos e 52,6% dos óbitos. Na Grande São Paulo, tirando a capital, que já tem uma conta à parte, tem 20% da população, com 22% dos casos e 29% de óbitos. Porque aí, por exemplo, Guarulhos, que tem um forte número de óbitos. Você acha que as ações da prefeitura, você já comentou um pouco, eu creio, tomara que não, né? Mas se a gente pegar aquilo que está acontecendo em outros locais, que infelizmente o número de mortes aqui vai aumentar. Infelizmente o número de mortes vai aumentar. E isso tem a consequência econômica, né? Que o comércio abrir e voltar, eu creio que
E para o comerciante também é pior, porque ele compra produto, ele estoca, ele faz compromissos com fornecedores, ele se prepara, eventualmente, para uma normalidade que logo adiante ela é rompida de novo por uma necessidade sanitária. Acaba sendo uma medida irresponsável. Como vocês disseram, o prefeito não montou sequer um grupo de diálogo de especialistas, de técnicos na área da saúde, na própria questão econômica, não chamou a Câmara para o diálogo, não chamou os atores políticos. Nós, por exemplo, também nunca fomos sequer perguntada a nossa opinião. E como é que você vê também essas ações, por exemplo, os contratos que o prefeito fez na máscara e outras ações que envolvem a tenda, como é que você vê também toda essa situação? Alencar, acho que as pessoas precisam entender, e acho que nesses 3 anos deu bem para entender o que é o prefeito Guti nessa cidade. O Guti, ele trabalha em cima de produção de imagens, em cima de marketing, e me desculpa, mas ele, maior descaso com o nosso bem maior da nossa cidade, que chama a população guarulhense. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava na outra gestão, no governo do PT passado, nós tivemos uma crise de dengue forte na cidade. Dengue. Não estou falando nem de vírus, nem de uma onda tão grande quanto essa. Eu me recordo muito bem que o nosso governo, além de criar um comitê de crise, ele pegou todos os comissionados, todos os agentes comunitários de saúde, todos os do Busca Ativa, todo mundo que de alguma forma atuava na ponta e que podia estar ajudando, e fez um mutirão de conscientização, de distribuição de panfleto, para conter a crise, que vou lembrar, uma crise de dengue. Você acha, se o Guti fosse um gestor que estivesse preocupado com a nossa cidade, primeiro, ele criaria um comitê de crise, envolvendo os comerciantes, os empresários, a Câmara, a saúde, etc. Segundo, ele teria cuidado melhor do seu servidor. O servidor nosso hoje não tem testagem também. Sabe, é uma dificuldade, a gente tem que ficar brigando. Nós estamos ocorrendo morte de servidores, que é quem está na linha de atendimento. Então, tem que dar melhores condições para os servidores. Não criou sequer uma ação pública de conscientização. O dinheiro que ele gastou em campanha e propaganda na Globo, etc., se ele tivesse investido em campanha educativa, talvez nós tivéssemos menos gente na rua, como a gente viu durante a quarentena. Aquela ação da Caixa Econômica, por exemplo, quando o pessoal entrou na fila para receber o seu rendimento lá, o seu auxílio emergencial aprovado por vocês. Aliás, aproveito para te dar os parabéns por ter aprovado tal medida. Ele sequer utilizou da mão de obra que nós temos para poder organizar essas filas, para evitar a contaminação. Agora, sem o menor... Não existe lógica, não existe lógica. Assim, eu entendo que o comércio precisa ser reaberto, eu entendo que as pessoas precisam de emprego, mas para um prefeito tomar uma decisão, tem que entender isso, um prefeito, ele é o gestor da cidade, ele cuida da cidade, para ele tomar uma medida dessa, sem nenhum argumento plausível. Sabe o único argumento que ele utilizou? Nós ganhamos agora 10 respiradores, então nós podemos liberar geral. Ou seja, agora pode morrer porque, desculpa, usa respirador que já está na fase final da doença, próximo para morrer. Eu quero evitar que a pessoa se contamine, não quero evitar que a pessoa morra na mesa da UTI. Então, eu acho que é um governo, vou repetir, é um governo fraco, desarticulado, mal intencionado, pensa apenas no marketing eleitoral, pensa apenas na campanha que vai ocorrer agora em outubro, fica fazendo marketing nas redes sociais, não dá resposta real aos problemas que a gente está vivendo, e ainda por cima, tenta aprovar um cheque em branco de R$1 bilhão, falta de grana não é. Compra máscara superfaturada, agora tem o escândalo dos hambúrgueres, tem o escândalo das comidas, as tendas que está mais de 25 milhões, o pessoal entra lá e não sabe o que está se fazendo com aquelas tendas, enfim, tudo isso soma-se ao Guti que se elegeu na campanha passada em cima de promessas que não cumpriu, em cima de mentira. É o Guti mentiroso de sempre, é o Guti enganador de sempre, é o Guti marqueteiro de sempre. E é o prefeito irresponsável e inconsequente, na minha opinião. Desculpa eu ter batido tão forte assim, mas é assim que eu estou me sentindo hoje. Eu estou com muita raiva em nome dos meus eleitores, do descaso que o prefeito Guti está olhando para o nosso povo. Ele é o líder maior dessa cidade. Perguntaram do secretário de saúde aí, eu até acho que melhorou o secretário de saúde.
E eu e o Zé sabemos que tem um grupo lá que a gente recebe as informações, e nós sabemos que o secretário de saúde também não é favorável ao que foi feito. Porém, a pressão foi grande. Oi? Queria aproveitar, só para aproveitar essa fala sua, do Zé Mário, fomos vereador com ele, pelo menos a gente conhece, tem um Zé. tipo de diálogo melhor, né? Sim, é transparente, fala pra gente. Ele fez aquele áudio e colocou no grupo dos vereadores, circulou em outros grupos de zap da cidade, onde ele discorda da medida adotada pelo prefeito e diz claramente que podemos ver um massacre aqui na cidade de Guarulhos. Quem diz isso é o secretário de saúde. Comente esse áudio aí, por favor, vereadora. Então, exatamente, é isso que estou falando. A gente trabalha num grupo de vereadores que o Zé, de maneira transparente, até criou para manter a gente informado, e isso é uma coisa por isso que eu falo, melhorou nesse sentido. Ele tem procurado fazer ações mais condizentes com a realidade, tem procurado manter mais a transparência com a gente, nos informando do que está acontecendo, porém, isso não quer dizer que há uma concordância. O próprio áudio dele conosco disse isso, que o prefeito estava tomando decisões sob pressão, e ele entende a pressão do momento. Até tem um comentário do vereador Zé Luiz que fala, a pressão vai aumentar mesmo, isso é normal, a pressão aumentar, mas ele fala, mas eu discordo da medida de antecipar. Antecipar a reabertura do comércio vai ser aumentar o número de mortes em Guarulhos. É óbvio, é de uma obviedade tão grande isso, e o prefeito sequer teve capacidade de dizer isso. Olha, gente, vai aumentar o número de mortes, mas eu não aguento com a pressão. É o que eu te falei, para mim é um prefeito fraco e marqueteiro. Boa, Genilda. Antes de passar para o Zé Luiz, só fazer mais alguns comentários que estão aqui, da Juliana Scatena, nossa amiga. Ela está dizendo que foi detectada com vírus há uns 10 dias, que ela levou o filho dela para fazer exame, mas nenhum lugar fez, porque ele não estava com sintoma. E nenhum convênio também não autoriza. Dizendo que ele fica com a mãe dele, ou seja, com a avó, que está no grupo de risco. Quer dizer, como vou saber se ele está com Covid? Teve que pagar particular, sendo que é muito caro. E ela perguntando, cadê os testes gratuitos aqui na cidade de Guarulhos? Pois é, Juliana Scatenas, é um absurdo essa omissão por parte da cidade de Guarulhos, do prefeito não investir em testes, porque a melhor maneira de conter é você identificar quem tem e orientar devidamente o isolamento. Né? Uma das maneiras. Quer dizer, sem teste, você não sabe quem está, quem não está, e acaba contaminando muito mais gente. Por quê? Nós só vamos pegar de quem a gente acha que não está contaminado. Porque se você souber que a pessoa está contaminada, você vai evitar o contato. Se você achar que ela não está contaminada, você pode ter algum tipo de contato. Ora, se tem suspeita, tem que ter teste, para poder justamente... conter. Eu falei o exemplo da minha cunhada, também não fizeram o teste. Quer dizer, como é que está lá a situação dos filhos, todo mundo? Está ou não está contaminado? Então, quem tiver contato tem risco se ela tiver contaminada, então é um erro não fazer. Mas queria, antes, só um segundo, o Aldo de Júlio lembra o seguinte, que o prefeito disse que conseguiu os respiradores com o governo federal e divulgou uma foto que parece uma foto antiga. Olha, Aldo, não sei dizer se é foto antiga ou não, mas eles são bons de fake news, de criar fato, divulgar na internet, pagar, impulsionar, né? Eles são bons nisso. Resolver o problema do fato do povo, aí não conte com eles, passa longe, fazer propaganda é bom. Cumprimentar o Lindenberg Júlio, Walter Mengali, Márcia Souza. Opa, a Silvana dizendo que vai ter que ir para uma reunião do sindicato, Denise Barros, cheque em branco, o Enil está aqui lembrando. O Caio Neves, mandar um abraço para o Caio, nosso amigo também Graco. Há necessidade de realização de testes periódicos aos funcionários da saúde. Muito bem lembrado, Caio. Aí sim os verdadeiros heróis serão reconhecidos. Quero propor aqui, Caio, se me permite, se a gente puder fazer um debate com os servidores, chamando aqui a Sandra, quem sabe você ou o Graco poderem participar na semana que vem, sobre as medidas do governo Guti em apoio aos servidores, ou essa semana ainda, a gente combinar fazer esse debate aqui na rede social,
porque nós temos que mostrar de fato para o povo as omissões criminosas, diria, porque vão gerar perdas de vida do nosso prefeito, que não cuida do servidor e não está cuidando adequadamente do nosso povo. O vereador Zé Luiz, opa, a Elisângela Borges está aqui, também dizendo, o teste não chega. Um forte abraço, Elisângela, para você e para o Wellington. Teste não chega. O povo chega ao hospital de campanha, manda para os hospitais. Então, para que exista esse hospital, se foi feito para... Essa pergunta aqui é perfeita. Eu ia elaborar para o Zé Luiz, a Elisângela veio cumprimentar a Sandra Soria também, que o prefeito deveria usar o espírito marqueteiro para fazer o bem, fazendo uma vasta campanha de conscientização nas redes sociais. Pois é. Muito bem, Sandra Soria, muito bem. Cumprimentar o Benê, nosso amigo Benedito Aparecido Alves, mas eu queria perguntar o seguinte, essa pergunta da Sandra, Zé, cumprimentar o Luiz Fábio. A Lisane pergunta o seguinte, para que o hospital de campanha se quem chega lá é direcionado às outras unidades de saúde? O prefeito gastou ali 37 milhões no hospital. E ainda contratou empresa de amigo para oferecer alimentação saudável, hambúrguer. 700 e poucos mil gastos em hambúrguer dizendo que era alimentação saudável. Nós estamos investigando isso. Mas olha só. Aí agora ele foi pedir respiradores para instalar em outras unidades hospitalares. Ou seja, esse dinheiro que foi gasto, por exemplo, no hospital, que não atende a demanda, poderia garantir a reabertura da UPA Paraíso e lá ser feito somente leitos extraordinários, emergenciais para o Covid. Podia ter usado em algumas outras estruturas hospitalares da cidade de Guarulhos para o atendimento do Covid. Como é que você vê isso? Quer dizer, uma prioridade que parece totalmente equivocada, onde houve um mau uso do recurso público. Como é que você vê essa situação e outras atitudes do prefeito também na área? A Genilda falou rapidamente do cheque em branco, é importante dizer, esclarecer melhor isso. Você foi o autor, junto conosco, junto com a vereadora Genilda, da representação no tribunal, perante a Procuradoria, que resultou na declaração de inconstitucionalidade dessa lei, porque ela é inconstitucional. Se pudesse falar das duas coisas aí também, seria importante. Acho que o Zé Luiz está com problema de conexão. Zé, está aí? Alencar, eu não sei se está chegando o meu áudio, eu estou caminhando já boa. Zé, então sai e volta. Sai e aperta o link de novo. Eu não consegui pegar todo o seu raciocínio. Zé, sai e volta. Sai da página e volta. Sai da página e volta. Filha, pessoal que dá um apoio técnico, tira o Zé e tenta ajudar ele a entrar de novo. Bom, vou continuando aqui. O Reinaldo Silva pergunta, dá para saber quantos leitos a prefeitura alugou, em quais hospitais particulares e quanto? Boa sugestão, vereadora, se puder requerer essas informações. Como os vereadores da base do GUT não estão aprovando os requerimentos, quer dizer... Esse é o problema, né? Eu acho que vale também um pedido via lei de acesso à informação. Vamos também pedir isso. Vou pedir ao nosso advogado, doutor Marco Antônio, que faça isso, também esse pedido, para boa sugestão do Reinaldo. Eu já requisitei ao cartório e à funerária de Guarulhos, cartório de registro civil, a quantidade de pessoas mortas na cidade esse ano, a causa mortes, a idade, até foi uma sugestão do ex-vereador Albertão, a causa mortes, a idade, a região, para a gente tentar comparar esses números. E pedimos ao cartório que registra também sobre os anos de 2019, porque há dados que dizem o seguinte, olha, isso é uma matéria hoje na Folha de São Paulo sobre isso, que o número de casos de mortes de pessoas por problemas respiratórios é 5 vezes maior do que o ano passado.
Exatamente. Essas pessoas não estão sendo computadas como contaminadas pelo Covid. Isso, pessoas que estão morrendo na sua residência, que acham que estão bem, que acabaram procurando um médico, não conseguiram fazer o teste, e de repente veio a óbito por um problema respiratório. Então eu pedi, em Guarulhos, os dados do ano passado e os dados desse ano, por isso que a gente pede a causa mortes, para tentar entender essa variação, se o número de mortes pode ser maior ou não. Dizer aqui, a Elisângela Borges, a UPA Paulista está cheio, porque as pessoas com suspeito de coronavírus estão sem recurso necessário, os enfermeiros fazendo o possível, o impossível para ampará-los, até conseguir uma vaga nos hospitais, já que não tem vaga. Por que não envio equipamentos para a UPA? Muito bem, Elisângela, e podia ter colocado equipamento na UPA do Tabuão, que está pronta, sem funcionar, porque o prefeito tem descaso com a saúde pública, está fazendo contratos superfaturados, tirando dinheiro da saúde, querendo um cheque em branco, mas não resolver de fato o problema do nosso povo e querendo simplesmente fazer marketing. Então, vereador Genildo, eu vou passar essa pergunta para você, mas antes, cumprimentar aqui o Milton, doutor Milton da Silva, nosso amigo também que está aqui. O Aguinaldo está dizendo, sujo falando do mal lavado. Olha, Aguinaldo, nós estamos aqui cumprindo o nosso papel de legislativo, de oposição, que tem que cobrar sim o governo, que tome as suas medidas, ele tem responsabilidade pela gestão, pela omissão na saúde, pelas mortes na cidade de Guarulhos e pela crise que o município vive. A crise na saúde, como disse a vereadora, já era um problema sério. Ainda é, infelizmente, continuará se o Guti continuar à frente do Executivo Municipal, assim como o descaso absoluto com o nosso município em todas as áreas. Recapear rapidamente a rua do colégio dele, lá da casa do pai dele, ele faz. Recapear os buracos na periferia, ele não faz. Isso é omissão, é descaso. Está usando o governo como o Bolsonaro usa, favorecendo familiares e amigos e não resolvendo o problema do povo. Vereadora, o Milton pergunta o seguinte, responsável lá de Guti já se mostrava com a liberação pelo Bolsonaro. É verdade, o Milton está lembrando o seguinte, o Bolsonaro liberou as academias, o Guti liberou à noite, no dia seguinte ele fechou, o que demonstra uma falta de planejamento absoluto. Toma a decisão à noite e de manhã toma outra. Fazer gestão de cidade, ser prefeito, não é para fazer estágio, não é para brincadeira, não é para aprendizado, é coisa séria. Não tem que fazer com planejamento. Muito bem lembrado, doutor Milton, e teve que recuar por força e determinação do governo do estado. Agora antecipou a reabertura na sexta. Pois é, ele tinha dito que era segunda-feira, voltou a liberar na sexta, por causa dos dias dos namorados, o comércio, quer dizer, pensou só na atividade econômica. A melhor coisa para os namorados, todo mundo pensar é cuidar dele, se prevenir, ter feito carinho, ter dado toda a atenção, e não simplesmente indo comprar um presente e se arriscar na vida. Vereador Zé Luiz, está escutando agora? Estou ouvindo bem agora. Tá. Eu vou recuperar a pergunta para os vereadores Zé Luiz, depois eu passo para a vereadora Genilda. A Elisângela tinha perguntado o seguinte, por que não utilizar o recurso que ele foi buscar apoio, ou o recurso da cidade, para ter usado, por exemplo, equipamentos próprios da prefeitura, como na UPA do Tabuão, na UPA Paulista e outras, e aí ele cria uma tenda que não atendeu, de fato, o município de maneira adequada, ela não foi dimensionada para atender toda a demanda, Guarulhos saturando o número de casas, agora estamos pagando hospitais particulares para ter leito, quer dizer, não se pensou de uma maneira adequada, né? Como é que você vê tudo isso? Você que já foi secretário municipal, que trabalha com planejamento, o doutor Milton lembrou que quando o Bolsonaro liberou as academias e o salão de cabeleireiro, o Guti liberou num dia à noite, na manhã seguinte ele fechou, o que demonstra um desencontro aí. E agora ele anunciou a flexibilização para hoje, segunda-feira, e durante a semana antecipou para a partir de quinta-feira. Parece um desencontro, um não planejamento, uma não organização. Como é que você vê isso acontecendo, infelizmente, na cidade de Guarulhos? Então, Alencar, a gente sempre cobra isso para a população de forma geral, nós colocamos essa questão. O governo do Guti é um governo desorganizado, né, inexperiente, na sua gestão, a maior parte dos seus secretários, já trocou praticamente todos os secretários municipais, me parece que só 2 não foram trocados, o secretário de saúde já trocou 3 secretários,
E ele também, como gestor, ele é bastante inseguro, né? É uma pessoa insegura pela juventude, né? Por ser um cara jovem, inexperiente também. Então, a gente percebe isso muito claro na gestão do governo, né? Aí entrou a pandemia, a gente já se preocupava. Quando ele anunciou a tal da tenda, muita gente aplaudiu, dizendo que tinha sido uma grande ação. Nós alertávamos, naquela oportunidade, que os recursos gastos na tenda, eles eram extremamente altos. O modelo que eles construíram na contratação da tenda era um modelo que não atendia a necessidade da cidade do ponto de vista do futuro, porque todo o recurso ali, nada daqueles equipamentos fica para o município, né, vai embora ao final do contrato. E o que é pior, né, ele fez uma contratação alta, deixando de lado equipamentos sem funcionar, sem abrir. Por exemplo, a UPA Tabuão deveria ter sido finalizada para que pudesse acessar rapidamente aquela região que é carente de um equipamento. Nós temos o Hospital do Pimentas, que tem pelo menos 2 andares lá sem funcionamento. E ele fez a tal da tenda. Além dos recursos, a gente alertava, a tenda está recebendo recursos altíssimos para um pouco oferecimento de serviço. E a gente alertava também, uma das questões mais importantes na ação da pandemia é você ter leitos de UTI. Porque a grande questão é o sistema de saúde colapsar justamente quando o paciente precisa do atendimento com respirador, né, com atendimento mais específico. E a tenda já foi inaugurada com 10 UTIs. 10, já começou daí. Para atender o imediato, a emergência e o mais necessário, ela teria já pelo menos ter que ser inaugurada, ser iniciada com muito mais UTIs. Né? Então, isso já foi um problema. Então, nós estamos vendo agora a ficha está caindo, agora as pessoas estão percebendo que foi uma grande ação de marketing. Ele ganhou alguns pontos naquele primeiro momento, mas hoje nós estamos vendo que a cidade está com o sistema de UTI praticamente quase colapsado, 90% de leitos, isso contando o estadual também, porque a UTI, a tenda já está praticamente com 100%, né, de atendimento. Não está 100% no geral, porque nós ainda temos a rede estadual, e agora, como você falou, ele está indo para a rede privada, pagando leito da rede privada. Então, mal planejado, né? Muita preocupação com o marketing, e o que é mais grave, um assessoramento de governo extremamente ruim, né? Com denúncias de superfaturamento, mau uso dos recursos. É triste, né? É triste porque eu acho que, infelizmente, eu não quero ser corvo do mau agouro, mas essa medida dele, abrir da forma que abriu, sem testes, sem um planejamento. Eu tenho certeza que os técnicos da saúde, os médicos, os enfermeiros que estão lá na linha de frente, dá dó, né? Porque, com certeza, eles não estão concordando com isso. Né? Foi uma medida de marketing, né? Uma medida de fraqueza, ele não é uma liderança experiente, não tem retaguarda técnica dos seus principais secretários também com experiência, e estão meio que fazendo um laboratório na nossa cidade, né? E agindo, pior, né? Agindo de forma eleitoral, né? Então, a gente está pessimista, porque eu acho que em agosto, muito provavelmente, vai aumentar muito o número de mortes, né? E Guarulhos pode chegar aí em primeiro lugar aí no número de mortes comparado com o número de contaminados, passar os 10%, né? Já estamos quase em 11% de mortos, de contaminados. Então, é grave isso. É muito grave. E a gente pode chegar em julho e agosto, com números piores ainda, né? Muito bem, vereador Zé Luiz. Belos esclarecimentos, e é isso mesmo que está ocorrendo. Dizia o Marco Antônio, que fez a pergunta sobre a questão se não podia ter investido o recurso da tenda no Hospital do Pimentas. O vereador já falou sobre isso. Marco Antônio, que tem lá 2 andares que não estão sendo utilizados, que poderiam ter investido esse dinheiro lá, como na UPA, como falamos aqui, a UPA do Tabuão. Foi construída e não está funcionando, e não tem nenhum leito, não tem nada funcionando ali, é lamentável, tem condições de uso, gastou de maneira... E dinheiro tem. Importante dizer aqui que foi aprovada
o projeto de ajuda, foi aprovado o projeto de ajuda de apoio aos estados e aos municípios, para poder compensar a perda de arrecadação que os municípios estão tendo e os estados também. Guarulhos receberá, nós aprovamos favorável, para ajudar o município, para garantir recursos, condições de atendimento. Guarulhos recebeu semana passada, já em conta, 38 milhões. 38 milhões. E receberá mais 3 parcelas de 38 milhões. Receberá no mês de junho, aliás, no mês de agosto, no mês de julho, no mês de agosto e no mês de setembro, durante 4 meses. Então, o prefeito tem dinheiro, basta aplicá-lo bem. O que não dá para superfaturar é comprando máscara, né? Nem hambúrguer, né? Vezes mais do que aquilo que era o normal. Então, é um absurdo. O Enil fala o seguinte: a pandemia só evidenciou o que já vinha acontecendo com a saúde na cidade, descaso total. É isso mesmo. Aí o Diogo Leite, que é o cumprimento, diz: temos uma tenda somente para medir a temperatura das pessoas, quer dizer, não faz mais nada além de medir a temperatura. Tem teste. É uma tenda para fazer, vamos medir a febre, um absurdo. Se for para medir febre, a pessoa mede em casa, o problema é outro, né? A suspeita é fazer teste adequado, análise, internação, se for necessária, dar algum medicamento para conter uma situação de dor, de a própria contenção da febre. É um descaso absoluto. E a Eva Barros aqui fala que Itaquá também está largada, nos cumprimenta. Obrigado, Eva Barros. As políticas públicas funcionam, Eva, se forem bem aplicadas e utilizadas, né? Bem planejadas. Infelizmente, não é o que nós vimos em Guarulhos. O Evandro está dizendo, o nosso amigo Kiko, o serviço funerário em Guarulhos até agora não se pronunciou em nada sobre pandemia e os trabalhadores da saúde estão expostos, estão em risco e não têm o devido cuidado, lamentável. Vereadora Genilda, cumprimentar o Osmar Luiz Santos também. Queria fazer 2 perguntas aqui a você. A Elisângela está dizendo aquilo que o Zé Luiz comentou, que no início ela foi uma das primeiras a aplaudir quando fizeram o hospital de campanha, porque acreditava que teriam todos os recursos necessários para ajudar o povo em geral. Mas, infelizmente, não tem os equipamentos suficientes, não tem vaga na tenda. Tendo amigos que foram para outros hospitais por não ter vaga em Guarulhos. Triste realidade que me preocupa demais. Daqui 15 dias, reabertura dos comércios. Pois é, Elisângela, eu também creio que infelizmente, daqui a 15 dias, mais ou menos, nós podemos ter um surto ainda maior em Guarulhos, uma ampliação da contaminação e com a falta de leitos, de investimentos e planejamento adequado, infelizmente, mais pessoas vitimadas. Estamos aqui deixando para o prefeito Guti, ele sabe que esse debate aqui ele está vendo, porque ele só sabe ficar na rede social. Então, prefeito Guti, tome vergonha na cara, planeje, organize e faça as medidas necessárias para ajudar o nosso povo, para que mais pessoas não sejam vitimadas. 11% de letalidade é muito, muito superior à média do Brasil, que está em 5%, 2 vezes a média nacional. Então, então tome providência. O Aldo de Júlio está perguntando, meu sogro é grupo de risco e teve que voltar a trabalhar na prefeitura. É isso que eu queria perguntar. Genilda, 2 perguntas. Uma, o prefeito determinou que os funcionários públicos que estavam trabalhando de maneira virtual, ou quem era do grupo de risco, todos voltassem a trabalhar. Tem pessoas que têm uma idade já mais avançada, e é mundial isso, o coronavírus atinge mais essas pessoas de maneira fatal, apesar que no Brasil alargou também para outras faixas etárias, e ao mesmo tempo grupo de risco de pessoas que têm algum problema anterior, cardiovascular, respiratório, que pode agravar a situação e a pessoa vir a óbito. E ele determinou que os servidores voltassem ao serviço, quer dizer, ele está expondo o trabalhador público a risco de contaminação, risco de morte, o que vai gerar maior procura pelo leito e deixando de atender também a população em geral. E uma outra pergunta, você como presidente do PT, nós aqui, com recurso federal à época, construímos o Hospital do Pimentas, que ainda tem uma parte a ser colocada em funcionamento. A gente não conseguiu fazer tudo à época, mas o recurso veio para construir o hospital, está lá construído.
Aliás, teve um diretor da gestão do prefeito Guti preso. O diretor do Hospital do Pimentas foi preso há 10 dias atrás e ninguém falou aqui em Guarulhos da empresa. Nada, ninguém fala nada. Preso. Na gestão do prefeito Guti, escolhido por ele, foi preso. Importante dizer. Bom, tá lá, não está funcionando, os 2 andares. A UPA do Paulista foi construída à época na gestão do PT, também recurso federal, do governo federal, também do PT. A UPA do Hotal, ali em Cumbica, também foi recurso federal do governo do PT. A UPA do Tabuão, que foi aberta, também teve recursos vindo do governo federal. Salvo engano, tem uma emenda, inclusive, à época da vereadora Janete, que também garantiu recurso para isso na área da saúde. E assim as UBS que foram construídas, ou novas UBS, outras reformadas, quer dizer, diversas. O SAMU foi na época do PT. SAMU. Porque eu imagino como é que seria o atendimento ao povo se não fosse esses equipamentos hoje. Nós não vivemos ainda no mundo ideal, mas imagine o quanto pior seria se nós não tivéssemos o SAMU para atender as urgências. Se não tivesse esses equipamentos hospitalares construídos à época com esses recursos. A UPA do São João, esqueci da UPA do São João. Isso. Tem a UPA do São João. Então, imagine como é que seria isso, né? Se a gente não tivesse esse investimento. Então, que você comentasse esses investimentos, né, da nossa época, dos governos do PT, ao mesmo tempo, essa chamada do retorno dos servidores públicos, inclusive os de risco, seja pela idade ou algum problema de saúde anterior. Olha, Alencar, eu tenho posição extremamente contrária a você convocar os servidores do grupo de risco. Porque, primeiro, é você apostar no aumento da estatística, tanto de contaminação quanto de morte. Se ele é do grupo de risco, o que é um grupo de risco? São pessoas que, se adquirirem o contágio do vírus, pode vir a óbito. Você forçar um servidor a trabalhar nessas condições é, no mínimo, desumano. Então, eu acho que quem é do grupo de risco não deveria ser convocado novamente, seja de qual área for. Isso é prioridade. Aquilo que eu falei, há uma diferença entre você lidar com pessoas e você lidar com números. Eu me lembro muito bem no debate da Câmara que um dos argumentos que foram utilizados foi o seguinte: mas nós temos quase 400 servidores do grupo de risco, ou quase 1.000 servidores no montante dos 20 mil servidores que são do grupo de risco. Você acha que é correto deixar os 1.000 em casa? Claro que é correto, não é 1.000. Eu não estou falando de 1.000, de número. Estou falando da dona Maria, do seu Antônio, do seu José, da dona Sebastiana. São pessoas que a gente tem que ter apreço pela vida. E o apreço pela vida não pode ser só no discurso. Tem que ser na prática, no cotidiano. Servidor de grupo de risco tem que ficar em casa. Os demais servidores, aquilo que é serviço de ponta, atendimento de imediato de ponta, tem que estar trabalhando. Quem for serviços meio, tem que ficar em casa. Isso é óbvio. Por quê? Porque diminui a circulação do vírus. Quanto menos gente na rua, menor o nível de circulação do vírus entre as pessoas. Então, eu tenho posição extremamente contrária, sou voto vencido na Câmara, mas tenho posição extremamente contrária a isso. Em relação aos projetos do PT, Alencar, eu acho assim, essa é a diferença, e o povo precisa entender. Eu acho que esse é um momento muito rico para o povo entender duas coisas. Primeira delas, um bom governo não é aquele que faz as suas ações pensando na eleição no dia 4 de outubro. Um bom governo é aquele que faz políticas estruturantes, que ele estrutura a rede de saúde pensando para daqui 10 anos, daqui 5 anos. É o que você falou, UPA São João, UPA Cumbica, UPA Paulista, UPA Tabuão, Hospital dos Pimentas, SAMU, farmácia, aquela farmácia popular que terminaram com aquele programa agora. É uma infinidade de programas sociais, que eu chamo de sociais, porque é voltado para aqueles que mais precisam, na área da saúde, que é política estruturante. Sai o PT do governo, nós perdemos o governo, mas a política está lá. Aquilo que a gente construiu está lá. A gente pôde não ter dinheiro para inaugurar o hospital do Cumbica? É verdade, a gente deixou pronto, não tinha dinheiro para contratar novo pessoal. Esperou a crise passar para melhorar. É assim que funciona, mas a política está lá. Sem isso, hoje o caos seria maior. Quero lembrar você que, além disso,
Tem a questão dos programas sociais do PT também. Vê aí hoje essa renda emergencial. Se não fosse os dados do cadastro único montado pelo governo Lula, como é que se faria distribuição financeira hoje para essa infinidade de pessoas? Se não tivesse o cadastro construído, que é o CadÚnico, o Bolsa Família, que é um programa estruturante, como é que você localizaria hoje, teria essas informações de quem é que precisa ou não precisa? Só de autodeclaração? Então, assim, tudo que a gente construiu, a gente pensou no nosso povo para além da eleição do dia 4 de outubro. Não dá para você só esparramar carro de farmácia para dizer que está descontaminando a cidade, o que é uma mentira, é uma ação importante. Eu agradeço muito a farmácia que está fazendo essa ação de desinfetar os determinados pontos. Mas isso é uma coisa que diminui, não elimina o contágio. O que elimina o contágio é aquelas 20 pessoas em rodinha na porta do bar que não teve uma fiscalização até hoje que impedisse isso. É isso que evita o contágio. Evita o contágio uma bela campanha de conscientização que até hoje não foi feito. É a testagem, como vocês colocaram, que o prefeito se nega a fazer. É isso que evita a propagação do contágio. Por último, eu queria lembrar quem nos assiste aqui agora, duas coisas. Guti, ele ferrou com a saúde do município. A saúde do município, antes do coronavírus, estava um caos. Que ele acha até, eu chego a acreditar que o Guti deu graças a Deus de vir coronavírus, porque aí as pessoas pararam de discutir o problema da saúde. Porque agora o que ele fez? Ele disse assim, não atendo mais ninguém, só vou atender coronavírus. Acabou o problema dele, né? Só que o povo está lá, aqui teve até uma pessoa que disse aí, olha, eu estou aí há meses precisando de uma consulta, sou hipertensa, não consigo passar no médico. Ele paralisou o sistema de saúde para dizer que estava atendendo o coronavírus. E aí você vê a curva de crescimento do coronavírus só aumentar na cidade. Eu não entendo que política ineficiente é essa, que você para um sistema de saúde, você para de atender as pessoas, inclusive as de grupo de risco, e a curva da saúde cresce no município e as ações para conter isso não existem. Repito, o governo Guti é um governo fraco, ineficiente e marqueteiro. O povo, para ele, não é o objeto de preocupação. Infelizmente. Olha, eu torço muito, Alencar, todos os dias, porque acho que a gente que é vereador lá na Câmara tem sentido a dificuldade muito grande. Tem lá, dezenas de projetos de vereadores que, na minha opinião, deveria ser do prefeito, mas já que ele não pensou, os vereadores pensaram, está lá para ser aprovado, também não é aprovado. Entra a pauta, entra semana, sai semana, e os projetos estão lá parados. Por quê? Porque a gente também não consegue fazer essa Câmara exercer seu papel de protagonista nesse momento tão fundamental da cidade. Então, aqui, além de ficar brigando muito com a Câmara, além da gente ficar batalhando nesse convencimento, eu rezo muito. Como católica que sou, rezo muito para que a gente esteja errado e que essa curva de crescimento da morte não aumente. Porque eu, se fosse gestora, se fosse prefeito, alguma coisa dessa cidade, eu me sentiria muito mal de saber que as minhas ações estão tirando vidas. E eu me sentiria muito mal, porque isso é quase que sujar minha mão de sangue. Eu não me sentiria bem com isso. Então, eu espero mesmo que o prefeito Guti volte a ser aquele vereador lá que ele foi lá atrás, cobrando e exigindo o atendimento ao povo de qualidade e comece a ser menos marqueteiro, ser menos fraco para atender a essa pressão e comece a pensar no nosso povo, porque, meu amigo, eu acho que a tragédia vai ser bastante grande, infelizmente. Muito bem, vereadora Genilda. Ver mais alguns comentários aqui do Walter Rocha, também saudando o Walter Rocha, que acho que é o Valtão de Itaquá, creio, que está dizendo aqui, cumprimentando o vereador Zé Luiz pela explanação anterior, o Bento de Guarulhos, que a cidade de Guarulhos está faltando tudo, o escândalo da máscara, basta saúde, a prisão de um leitor de Hospital do Pimenta, escândalo no app da iluminação, pois é, app da iluminação contratou um app para marcar consulta nas UBS, que não funcionava por 7 milhões, então gastou de maneira errada, está gastando. O Enilton dizendo, parabéns, Genildo, o grupo de risco tem que ser protegido. A Elisângela dizendo, os coletores, os funcionários que medem a água, a luz, os carteiros, estão trabalhando sem proteção diariamente. Cadê o suporte para esses vereadores? Nossa cidade está totalmente desgovernada por esse prefeito, só pensando nele. Elisângela, inclusive o carteiro que fazia ali a região do Jardim Tabatinga, Teresópolis, que há muitos anos passava ali na rua onde eu morava com a minha mãe,
veio a falecer há 15 dias atrás. Infelizmente, depois, uma semana, veio a falecer o pai dele. Todos pegaram o Covid, né? Uma tristeza, uma pessoa amiga, parceira ali de todo mundo, de amizade imensa ali no bairro, todo mundo que já há muitos anos trabalhando, e é isso mesmo, os profissionais trabalhando sem a devida proteção. Cumprimentar e saudar o nosso presidente da CUT, Douglas Iso, que está aqui conosco também, parabenizar o trabalho dele em frente da Central, sempre na luta. Participamos de uma reunião com servidores do Estado, dirigentes sindicais, na semana passada dos servidores. O Sérgio Chaves, que o Guti só se preocupou com o servidor na época da campanha, depois que assumiu o governo já mostrou que não está nem um pouco... Aliás, propôs um aumento de 0,1%. Quer dizer, um absurdo. O Aldo de Júlio pergunta, por que a maioria da imprensa de Guarulhos não repercute essas ações insanas do Guti? Devemos ficar atento aos pagamentos que está aí de comunicação no Diário Oficial? Com certeza, Aldo de Júlio, né? Não posso aqui afirmar, mas se fosse falar da cidade, muito mais notícias teriam que ser publicadas daquilo que de fato acontece. Só um segundo. Genilda, a Silvia Ramazini aqui também conosco, perguntando sobre a educação. A Mariana Mota dizendo quanto dinheiro público jogado fora, isso é gravíssimo. A Rosângela Maria, boa tarde, socorro, não dá para continuar com a cidade assim. O Imar, Renato Fonseca, em Guarulhos, será possível a construção de uma frente ampla para as eleições municipais? E o Mar, estamos trabalhando para isso. Pré-candidato a prefeito do PT é o ex-prefeito Eloy, que já governou, pegou a cidade num caos e transformou na Guarulhos bem melhor. É o nosso pré-candidato, estamos conversando com os outros partidos, esperamos que a gente consiga ampliar com o PSOL, com Rede, com Solidariedade, com os outros partidos que topem a construir um projeto de resgate de uma Guarulhos que nos dê orgulho, de uma Guarulhos que preocupe com o seu povo, que marque presença e que trabalhe na cidade como um todo e não somente nas áreas periféricas, e que dê valor, seja a juventude que está lá na ponta, que precisa de uma ação cultural, de esporte, que precisa de um espaço para desenvolver uma atividade, um apoio também na área de formação, na geração de emprego, que é uma cidade importante, que infelizmente nós não estamos correndo isso, e o cuidado com a zeladoria do município, que é a saúde em especial. A Silvia perguntou um negócio aqui. Eu sei o que a Silvia está perguntando. Diz para ela que o secretário não me respondeu ainda, deve me responder essa semana. Não está respondendo, mas ela também perguntou sobre o transporte. Sobre a educação já foi respondida, Silvia. Sobre o transporte, que os ônibus estão lotados. Espera aí. Os ônibus estão lotados, sem higienização, não tem condições a esse terminal São João é o pior dos piores. A Silvia Aparecida Barbosa... não é a Silvia Ramazini, não. A Silvia Aparecida Barbosa dizendo que os ônibus são dos ônibus e o terminal São João largado. Aliás, a prefeitura abriu mão de administrar o terminal São João, construído na gestão do PT. Terceirizou para o transporte dos micro-ônibus administrarem. Quer dizer, entregou a administração, passou. É lamentável que a gente está vivendo na cidade de Guarulhos. Vereador Zé Luiz. A Silvana aí falou de uma coisa interessante. Ela falou da higienização dos ônibus e da superlotação dos ônibus. Aí é uma falta de planejamento. A gente tem lá o nosso colega vereador Brinquinho, que junto com a gente lá, ele também é presidente do sindicato dos condutores, e ele vive comentando lá com a gente as dificuldades, né, de você ter uma relação de respeito, de negociação entre os trabalhadores, as empresas e a própria prefeitura. Né? Se tem problema entre as empresas e os trabalhadores para poder adequar, né, um revezamento de funcionário, por outro lado, tem uma falta de planejamento da prefeitura. Não tem planejamento, não tem nenhum tipo de ação organizada do prefeito Guti e do seu secretariado com relação, por exemplo, ao transporte. Hoje você vê que os ônibus são superlotados, estão com uma frota menor, e aí tem aquela grande ação de marketing. Então, a gente insiste nisso. É um prefeito marqueteiro, inseguro, né, e incompetente.
bota lá 3, 4, 5 trator lá, dizendo que fez uma parceria com a farmácia, beleza, bonito, parceria com a farmácia, os tratores tudo novinho, bacana, só que os ônibus contaminados, sem higienização, os motoristas sofrendo também, né, porque as empresas estão à vontade, não há fiscalização por parte da prefeitura, não há planejamento. Então, aí, é interessante essa pergunta da Silvana, porque realmente mostra que, à luz do dia, do prefeito Guti e do seu secretariado. Eu diria que esse governo do Guti deve ter 2 ou 3 secretários que entenda de administração. O resto, meus companheiros, estão ali para outra situação, né? Não estão para governar a cidade de Guarulhos. E começa pelo próprio prefeito. Eu vou fazer uma pergunta para a vereadora Genilda e pedir também já sua saudação final, e depois eu volto para uma pergunta para o Zé Luiz para ele fazer a saudação final. Opa, peraí, agora... É que tem bastante gente participando. Bom, a Márcia está perguntando quais as providências do PT municipal está tomando em relação à reabertura do comércio. Dizer, Márcia, primeiro nós já estamos aqui denunciando, né? No primeiro dia, inclusive, dizendo que tem que contratar teste, equipar as unidades de saúde do município, por exemplo, a própria UPA, que está fechada, apesar de pronta. No caso do serviço municipal, não expor as pessoas em risco na volta do trabalho, ter o devido cuidado, a contenção, a fiscalização, para que não haja aglomerações que, infelizmente, está havendo em alguns locais, que utilize medidas de apoio ao pequeno comerciante, ao pequeno empreendedor, ao trabalhador informal. A prefeitura, acabei de dizer, semana passada recebeu 38 milhões na lei que nós aprovamos, votamos favorável na Câmara, de suporte aos estados e aos municípios. Pode garantir algum tipo de apoio, algum tipo de suporte, né? Poderia comprar, por exemplo, Guarulhos, quem não sabe, tem produtor rural ali na divisa Guarujá, pode comprar desses pequenos empreendedores e fazer ação social de pequenos comerciantes da cidade, não dos grandes fornecedores, dos seus amigos, por exemplo, gastando 700 e poucos mil em hambúrguer, né? Então, tem medidas. O problema é que o prefeito finge que não ouve, que não entende, continua fazendo a farra aí com os amigos. Aqui tem uma pergunta do Vermelho, que eu vou passar para do Vanterli Fialho Vermelho. Ele pergunta o seguinte: alguém consegue explicar por que a prefeitura alugou containers frigoríficos para o serviço funerário? Quer dizer, o prefeito sabe, está supondo, que vai ter um número maior de mortos, está contratando contêineres frigoríficos para poder armazenar os corpos e, ao mesmo tempo, libera o comércio sem que os índices de Guarulhos não diminuíram e nós não temos leito suficiente para atendimento. Então, nós temos uma contradição muito forte. E, ao mesmo tempo, ele aluga, bem lembrado isso aqui pelo Vanterli, nós não tínhamos esquecido. Cumprimentar a Débora Costa aqui também. Diz o seguinte: por que, então, aluga containers para o serviço funerário? Vai aumentar o número de mortes? Vereadora Genilda, queria que você comentasse essa pergunta, essa contradição. A letalidade em 11%, o número de leitos não é suficiente, o prefeito libera e, ao mesmo tempo, aluga container. Quer dizer, é uma contradição imensa. E ele sabe o pior que vai acontecer, por isso ele é o responsável pelas mortes que ocorrerão na cidade de Guarulhos. Eu faço uma analogia, como se a gente soubesse que daqui 100 metros, desfiladeiro, que todo mundo vai chegar ali, vai cair, vai morrer, e eu abro a porteira e mando o gado embora. É mais ou menos a mesma analogia. Quer dizer, o prefeito sabe que até porque a gente teve a oportunidade de ouro de ver essas experiências em outros países, em outras cidades. Para você ter uma ideia, Buenos Aires fechou a cidade inteira lockdown porque está com morte diária de 25 pessoas. E aqui nós temos morte de 1.500 por dia no Brasil e a gente está discutindo a liberação.
a liberação geral. Quer dizer, a gente tem um presidente que não dá orientação e que orienta errado, você tem um governador que também fica disputando o marketing o tempo todo, e você tem um prefeito que, além de titubear, de não ter firmeza nas suas ações, produz as decisões mais equivocadas. É o que você está falando. Como é que ele já sabe que vai morrer mais gente? Ele já sabe. Na hora que a encruzilhada foi exatamente na tomada de decisão, Alencar. A hora que você tem a pressão de um lado econômica, que também é legítima, né? As pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão precisando trabalhar, o comércio que não abre, o pequeno empreendimento, pressiona porque ele não aguenta mais, e do outro lado, a decisão da saúde. Aí você chega numa encruzilhada. Qual é o caminho? Se ele fosse um bom gestor, ele diria, bom, vamos ver quais são os problemas econômicos que eu posso minimizar e vamos ver os problemas de saúde que eu posso equalizar. E decidir as duas coisas juntas. Não, é uma coisa ou outra. É como se a gente estivesse brincando, ou é a vida ou é o emprego. Me disseram assim, o prefeito antecipou o comércio dos namorados para comprar presente. Eu disse, gente, então compra o presente mais caro, vá num shopping bem cheio, compra o presente mais caro, porque quem sabe você vai se livrar da prestação mesmo, né? Porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã para pagar, né? Então, ele tomou uma decisão drástica, na minha opinião, e equivocada. E os sinais são esses. A nossa UTI, ontem a gente viu os dados, 87% das UTIs ocupadas. Quer dizer, estamos à margem do esgotamento. Já chegamos a 100% semana passada, hoje estamos a 90%. A curva de crescimento do contágio aumentando, não está diminuindo. Aglomerações aumentando. Aí o prefeito vai lá e adquire containers frigoríficos para poder armazenar corpos. Você acha que isso é a medida de um prefeito que pensa no seu povo? Não é. Desculpa, mas não é. Não é. E eu queria lembrar também, Alencar, nessa lógica que você já, indo para os esclarecimentos finais, eu queria lembrar sempre de que a gente tem que pensar, e é isso que também tem me tirado o sono, porque, assim, além de você ouvir, a experiência política que a gente tem já dá sinais claros de que as medidas que o prefeito tomou foi totalmente equivocada, que ele vai ser responsável pelo aumento de morte nessa cidade, e que isso não incomode ele. Isso me deixa bastante mal de ver uma gestão nesse sentido, mas eu me preocupo ainda depois. E depois da pandemia, Alencar? A população pode não ter noção do que vai acontecer, mas nós vamos viver, pós-pandemia, uma das maiores crises econômicas e recessivas do nosso país. Maior índice de desemprego, além do aumento de morte, da crise sanitária, nós vamos ter um aumento enorme de desemprego. E aí as eleições de 4 de outubro estão aí. As pessoas têm que pensar bem o que vão escolher. Se não escolher um gestor que saiba administrar na dificuldade, que não fique pensando no marketing, não fique pensando na própria imagem e se preocupe em apontar políticas estruturantes e reconduzir essa cidade no eixo novamente, nós estamos perdidos. Então, eu termino a minha contribuição aqui dizendo assim, primeiro que eu acho que nós temos que pensar muito o 4 de outubro, a eleição é uma ferramenta mais valiosa do que sempre foi, porque o momento agora exige de nós muita clareza de quem é que a gente vai eleger. Não eleja em cima de marketing, não eleja em cima de imagem, eleja em cima de capacidade, em cima de modelo de gestão, de pessoas que sabem conduzir essa cidade no seu eixo certo. Segunda coisa que eu peço para vocês, todo mundo viu nessa crise de pandemia, com quem eles puderam contar. Porque sequer as cestas básicas que foram recolhidas no centro da cidade chegou para aqueles que mais precisavam. Eu falo isso porque, como vereadora, eu recebo na minha porta todos os dias os pedidos, o desespero de milhares de famílias que estão passando fome na nossa cidade. Então, eu penso que isso a gente também tem que pensar muito, muito no dia 4 de outubro. Com quem nós vamos eleger? Porque na hora que a gente precisa, é aquele político que enxerga a gente como ser humano, e não como um número, ou que a gente tem que ser, que a gente seja sequer objeto de escolha na mão de um prefeito incompetente, de um prefeito fraco, que não consegue fazer as suas escolhas corretas. Eu não estou pedindo voto para ninguém, não estou discutindo ninguém, estou pedindo para as pessoas refletirem muito, porque o que vem para depois da pandemia é mais grave do que nós estamos vivendo hoje em dia. Muito bem, vereadora Genilda. Vou passar aqui ao vereador Zé Luiz também para... antes disso, eu queria responder uma pessoa aqui. Cumprimentar a Karen Brandino, o Edivaldo Oliveira,
que o Guti deve ser responsável pelas mortes das pessoas. Ele sabe, Edivaldo, eu já representei na Procuradoria da República o Bolsonaro por genocídio, que é a cultura dele. Tô ouvindo, fica quietinho. Cumprimentar o nosso amigo Adalto lá do Vermelhão, grande guerreiro. A Carmen está perguntando o seguinte. A Edna está perguntando aqui sobre o cheque em branco, vereador Zé Luiz. Se pudesse depois explicar também, mas eu queria dar uma explicação. Clis do Rabecão, nosso amigo de Morato, um forte abraço, estamos contigo aí, vamos que vamos, hein? O Marcelo Gomes Souto. Qual o erro que o Guti cometeu que deveria fazer? Mas também qual a opinião de você referente à flexibilização? Precisa flexibilizar ou deveria estender a quarentena? Mesmo sabendo que se estender a quarentena, a economia será devastada mais do que está sendo. Eu vou, aliás, fazer um convite a todo mundo que está aqui. Curta a nossa página, Alencar Santana Braga, nosso Facebook, nosso Twitter, nosso Instagram, as páginas da vereadora Genilda, do vereador Zé Luiz também. É importante postar, curtirem também. Traga suas perguntas, sua sugestão, sua observação, sem nenhum problema. Aqui nós somos democráticos, gostamos da pluralidade e da divergência de ideias. O debate, nós colocamos um pouco isso, Marcelo. Nós temos uma preocupação com a saúde e temos uma preocupação com a economia. Nós não podemos jogar uma coisa contra a outra. Até porque, para a economia girar, ela precisa de trabalhador, precisa de vida. Não é robô que sustenta a economia no dia a dia. Não é robô que compra. Não é robô que trabalha, não é robô que produz a maioria dos produtos, e quem corta o cabelo, quem está na papelaria, quem está no mercado, na quitanda, quem está fazendo as coisas. Sem trabalhador, tomara que mais pessoas entendam isso, que sem gente não há economia. Bom, qual o erro? O erro que ele investiu aqui em tendas, o número de leitos reduzido, e não equipou nossas unidades hospitalares. Então, o dinheiro tinha, que só na tenda foi 37 milhões. Comprou máscara por 5 vezes o valor do preço do mercado. Um roubo, tem que ser investigado e punido. Comprou hambúrguer dizendo que era alimentação saudável, para dar na tenda, por 700 e poucos mil reais. Num dia ele disse que tem que abrir, quando o presidente disse das academias e cabeleireiros, no dia seguinte ele disse que não, quer dizer, desorganizando. Agora ele flexibiliza e ao mesmo tempo contrata, como foi perguntado aqui, contêineres frigoríficos para Procorpos. Não testa a população. O Guarulhos está testando muito pouco. Você vai na tenda, não tem teste. Você vai na unidade de saúde, não tem teste. Ele podia ter investido recurso em testes. Jair Bolsonaro. Aí, ajudando a cidade a se identificar se está contaminado ou não e fazendo medidas adequadas de isolamento. A economia, infelizmente, o cenário com o governo Bolsonaro já era ruim. A crise sanitária do Covid agravou, é inegável que agravou. Nós queremos que o governo aplique política para salvar as empresas. Garanta renda, recurso, ponha dinheiro na pequena e média empresa, no microempreendedor, para que ele tenha condições de sobreviver a essa crise. Que garanta a renda ao trabalhador, que possa, assim como outros países estão fazendo. Nós estamos aprovando alguns projetos lá na marra. A renda cidadã, o governo queria R$200, nós aprovamos 600. Aprovamos ajuda agora para a cultura, que vai vir para Guarulhos. Eu vou chamar um debate sobre isso, a Aldo de Júri, que é da cultura, outros companheiros, para debater, porque é o prefeito que vai aplicar essa lei e vai ter recursos para dar suporte aos empreendedores na área da cultural, aos produtores culturais, aos artistas. E o Guti não pode querer favorecer os amigos com isso, não. Aprovamos uma lei de suporte à pequena e microempresa no Congresso. Infelizmente, até agora, o governo só liberou 1% do recurso que os bancos não deixam. Então, nós estamos preocupados com a economia, com o comércio. Mas nós não podemos estar preocupados com o comércio deixando as pessoas morrerem. O Guti chamou as pessoas de risco para voltar a trabalhar. Vai gerar mais morte, mais contaminação, vai lotar os hospitais, prejudica o serviço público, prejudica a população em geral. Então, foi omisso. Mas eu queria passar aqui para o vereador Zé Luiz fazer uma última consideração, sua abordagem aí, Zé, sua saudação final a todos os amigos e as amigas. E primeiro agradecer novamente a participação do vereador Zé Luiz. Falei, um guerreiro, líder da oposição da Câmara.
juntos entramos com a ação contra o cheque em branco, que o Guti queria pegar o dinheiro da própria saúde e administrar em outras áreas do jeito que ele queria. Não era dinheiro para a saúde que ele queria, porque ele pegava dinheiro do fundo, que tem que ter aprovação pelo Conselho Municipal, a fiscalização constante, e é recurso vinculado do governo federal, ele queria usar do jeito que queria. Então, Zé, fala um pouco também sobre o fundo, o cheque em branco, e dê sua saudação final a todos os amigos e amigas aqui, para a gente encerrando. Já estamos quase 1h30 de live, o público está bom, a pergunta está boa, mas a galera precisa almoçar, eu também preciso almoçar, não sei se a fome está batendo aí também. Legal. Então, essa coisa do cheque em branco foi bem a medida da forma como o prefeito Guti encara a administração de uma cidade. Descaso, uma forma extremamente autoritária, né? E, vamos dizer, clara, né? Com objetivos pouco republicanos do ponto de vista de governar uma cidade. Mandou um projeto tirando dinheiro dos fundos, né? Jogando tudo para a mão dele, né? E com o objetivo de uma ação de marketing, de dizer que era para combater a pandemia. E quando a gente perguntava, mas para onde vai esse recurso? Nós queremos fiscalizar, nós queremos transparência, queremos publicidade. Não pode nem publicizar, nem tem transparência. Então, aí era a incorreção. A gente, felizmente, entrou com uma ação, né? O deputado Alencar, a Genilda, eu, o vereador Brinquinho, a gente conseguiu na justiça mudar isso, né? No primeiro momento foi suspenso, no segundo momento foi flexibilizado em 50%, mas ele tem que explicar aonde esse dinheiro vai gastar, o que anteriormente não tinha. Então, foi uma vitória da população, né? Ele vai poder usar só 50% de alguns fundos, né? E mesmo assim ele vai ter que publicizar, né, para aonde ele está gastando. Então, isso foi uma vitória da cidade. O que ele queria era gastar pagando salário, pagando fornecedores amigos dele, como o caso da hamburgueria, né? Você falou bem, Alencar, nós temos produtores aqui na cidade que poderiam ofertar produtos da cidade para compor a alimentação daquelas pessoas. Já que ele comprou emergencialmente, sem concorrência, ele podia comprar dos pequenos produtores lá do São João, do Bom Sucesso. Não, ele comprou dos amigos aqui do Shopping Maia, né? Essa é a verdade que a gente tem que falar. Então, aí é uma medida de um gestor, de um administrador, que ele tem que olhar para a cidade, né? A Genilda falou bem. Nós vamos encarar uma situação extremamente adversa, com muitas mortes. Ele tem que ser responsabilizado, sim, né? Na medida que é inconsequente, irresponsável, inseguro e imaturo para administrar a cidade, né? Vai botar a cidade no top das mortes, infelizmente, né? O que vai acontecer em julho e agosto, né? E tem o futuro. Então, a população de Guarulhos ela tem que estar atenta, porque Guarulhos vai precisar de uma recuperação, de um administrador que possa ter capacidade de não ficar preocupado com a ação de marketing, não ficar preocupado em estar na rede social todo dia, né? Mas sim em recuperar a economia da cidade. Eu vi aqui a Carmen, uma moradora de Guarulhos, preocupada com a questão da abertura das escolas. Está aí, Carmen. Ele vai abrir em agosto, né? Ele vai abrir as escolas em agosto. É um absurdo, né? Provavelmente em julho e agosto vai ser o pico, né, de contaminação e de doentes. Isso todos os analistas, virólogos, biólogos têm dito. Abril sem medidas, sem teste, consequência aumento do contágio e aumento das mortes, né? Então, sem leitos de UTI, né, na nossa cidade. Então, é lamentável isso. Então, e ela pergunta lá, o que eu faço? Não, tem que preservar a vida do seu filho, Carmen. Infelizmente, não tem que mandar a criança para a escola. O prefeito é um responsável e vai ter que ser cobrado como um genocida, né? E eu queria finalizar cumprimentando, Alencar, você pela sua ação, né, pela sua determinação lá no Congresso Nacional em defender a população brasileira, né, em frente a um governo, um presidente genocida, está pouco preocupado com o futuro do país, com a vida das pessoas, né? É um homem que não tem amor no coração, essa é a verdade. E você tem lá enfrentado na fronte de batalha lá, pela questão da humanidade, pela questão da vida das pessoas, você tem sido um deputado extremamente atuante. E ajudar a cidade de Guarulhos aí, trazendo recursos, né, que é tão importante. Ainda que o nosso prefeito, tem que frisar aqui, gaste mal, né, administre mal, tem uma equipe ruim, né, pensa só nos amigos
e não pensa na população. Mas nós estamos na Câmara lá, tem uma frente de oposição lá com 11 vereadores, e a gente vai procurar lá, eu, a Genilda e outros companheiros, fiscalizar, entrar com ação na justiça, como a gente fez. É o que a gente pode fazer, mas dia 4 de outubro a população tem que ficar atenta. O Guarulhos vai precisar de alguém que não fique pensando em ação de marketing, que não seja inseguro, que não seja uma pessoa que tenha medo de tomar decisão. Tem que ser alguém para administrar a cidade, alguém com experiência, alguém com coragem, né? É isso que o Guarulhos precisa. Muito bem, vereador Zé Luiz, obrigado pela participação, mas antes disso de encerrar, só mais alguns últimos comentários que aqui estão. O Orleandro Dias Santos, Guarulhos tinha que ter comprado testes para toda a cidade. Muito bem, Orleandro. Vanderlei fala o seguinte, se o que foi gasto até agora com o coronavírus, os governantes tivessem dado no começo para auxílio emergencial para os necessitados, como desempregados, micro e pequenos empresários, incentivando o isolamento no começo da crise, quem sabe teríamos isolamento maior no começo e agora já estamos com a flexibilização maior. Vanderlei, perfeito, perfeito, é isso mesmo. O Japão conteve porque ele deu recurso ao seu povo e ficou em casa. Ficou em casa, todo mundo recebeu para ficar em casa e assim alguns outros países que conseguiram conter de maneira mais efetiva, mais forte. Infelizmente, aqui a gente fica com um presidente que diz que não tem caso, que não vai contaminar, que não vai matar, que acha que é uma gripe, que não tem sensibilidade e compaixão sequer pelas vítimas, pessoas que perderam suas vidas e com os familiares. Então a gente ficou nessa confusão e diz que está preocupado com a economia, mas o caos econômico está aí. Olha um outro debate aqui. A Elisângela Borges dizendo das escolas, dos filhos, e a Débora Costa dizendo, eu não vou mandar meu filho para a escola. E a Elisângela preocupada com isso, é isso mesmo. Olha, tomara que em agosto esteja tudo normal, mas não dá para anunciar prematuramente, sem um controle maior, um cuidado, que pode expor as crianças, com certeza expõe seus pais, familiares, avós, tios, a um contágio maior e a risco de morte. O Luiz Alberto Araújo, cumprimentando, nosso abraço. A Denise também falando das crianças, então indignada com o desrespeito com os profissionais de saúde. Esses insanos estão acima da medicina e dos pesquisadores do mundo. Pois é, os técnicos, os especialistas dizem uma coisa e tem governo fazendo o inverso, colocando a população em risco. O Alves Santos, também nosso boa tarde. A Ilka, nossa amiga. A última pergunta aqui do Amaury. O Amaury pergunta o seguinte, Amaury Ramos, Guarulhos tem 1.300.000 habitantes, com quase 500 mortes de Covid. E a Argentina, com 44 milhões de habitantes, e tem lá 800 mortes. Na verdade, o Amaury não colocou a quantidade de mortes, mas eu verifiquei. A Argentina tem 800, quer dizer, Guarulhos tem 1.300.000, 500 mortes. A Argentina tem 44 milhões, quer dizer, 40 vezes maior, praticamente, um pouco menos, e tem 800 mortes. Desproporcional o número é muito grande. Então é lamentável o descaso das autoridades brasileiras em relação a isso, que envolve aqui o nosso prefeito. Bom, meus amigos, minhas amigas, obrigado, Luiz Fábio. O prefeito Guti disse que não vai investir em testes. O Luiz Fábio está perguntando, forte abraço aí, é lamentável que ele está fazendo isso. E o Evandro Guti diz, prefeito Guti liberou o comércio, mas não fez plano emergencial na área econômica. Pegou o cheque em branco e não deu nada ao povo vulnerável. Muito bem, Evandro Kiko. Quero aqui agradecer todos os amigos e amigas que participaram, que nos acompanharam, que comentaram, que curtiram. Compartilhe com seus amigos na sua rede social, para que essa live chegue a mais gente aqui, mais pessoas vejam. E curta a nossa página, Alencar Santana Braga, do vereador Zé Luiz, da vereadora Genilda também. Vereadora, qual é o endereço da sua página? Tá sem som, Genilda. Sem som? Ligaram lá. Minha página, Genilda Bernardes, vereadora Guarulhos. Genilda Bernardes, vereadora Guarulhos. Vereador Zé Luiz, sabe a sua de cabeça? Não lembro. Vereador Zé Luiz, entre lá no Zé Luiz, vereador do PT aqui de Guarulhos. Zé Luiz PT, né? Zé Luiz PT. É. Zé Luiz com Z. Isso. Então, agradecer a todos os amigos e amigas pela participação, curtam. Agradecer muito a vereadora Genilda, parabenizá-la pelo trabalho que faz a Câmara à frente do nosso partido. Vamos juntos mudar essa cidade para melhor, construir novamente uma nova Guarulhos, de identidade, de cara,
uma cidade grande, bonita, que pensa no seu povo. O vereador José Luiz também, com um grande trabalho que faz na Câmara, é líder da oposição, junto com outros partidos articulando, e não tem dado mole, como foi na ação do cheque em branco que nós fizemos juntos, mais o vereador Brinquinho. Então, meus amigos, um forte abraço, um beijo a todos, obrigado. Teremos mais... Obrigado pela participação. Um beijo a todos.